O sonho começou de maneira inusitada. Terminado o Congresso Nacional das Administradoras de Imóveis, num hotel de Curitiba, nós já à noite nos reuníamos no bar do hotel. Surgiu a ideia de criar essa associação e começamos a imaginar alguns colegas que teriam interesse em se associar. Pegamos um guardanapo da mesa do bar e então, neste guardanapo, colocamos nomes desses colegas que depois todos aceitaram a ideia. Então, pode-se dizer que a ABAME começou na mesa de um bar e tendo como ata de inauguração um guardanapo de restaurante. É, de fato, uma história curiosa e tenho certeza que é a única associação de advogados que teve esse início. Eu não tenho a menor dúvida que é talvez a associação de advogados mais vitoriosa e que conquistou o respeito extraordinário, inclusive de instituições oficiais. Boa noite a todos. Hoje nós temos o prazer de receber o Dr. Ismael Silva Rodrigues para fazer a nossa mentoria toda quinta-feira. Mas antes de passar a palavra para o Dr. Ismael, eu tenho que fazer aqui alguns lembretes. Na terça-feira, nós temos uma palestra híbrida com desafios climáticos contemporâneos e a cidade.
Lembrando que terça-feira, além da palestra, haverá a reunião dos aniversariantes do mês de março. Então, que todos tenham, que compareçam aqui, os ababianos, e não só os ababianos, para prestigiar não só os aniversariantes, como também a doutora Carla Marshall, que fará a palestra de Desafio Climático Contemporâneos e a Cidade. Hoje nós temos, como eu disse, o doutor Ismael. O doutor Ismael vai falar sobre locações mistas em condomínio mistos. O doutor Ismael é um expoente da nossa advocacia, advogado desde 2009, formado pela UERJ, especialista em direito condominial pela OAB-RJ e direito negocial imobiliário da Escola Brasileira de Direito, EBRAD. É com muito prazer que a gente recebe o doutor Ismael, para que ele possa nos brindar aqui com a palestra dele sobre essas questões de locações mistas. Haja vista que, com essas novas leis para incremento da cidade do Rio de Janeiro, principalmente no centro-cidade, vamos deparar com essas questões de alguns condomínios que eram eminentemente comerciais para a transformação de prédios mistos, até para poder que a cidade tenha a volta da atividade que sempre foi característica dele. Bem, sem mais delongas, é com muito prazer, doutor Ismael, que o senhor pode iniciar a sua palestra e nos enriqueça aí com o seu conhecimento. Tá? É um prazer, é um prazer. E realmente saúdo a todos que estão presentes aí através do Zoom, que vieram aqui nos prestigiar, né? A ABAME, né? Agradeço a ABAME, a OAB, a OABRJ, ao meu mentor, Haroldo Lourenço, pela oportunidade, né, de estar aqui e conversando com os colegas, conversando com aqueles que estão nos ouvindo, que ainda vão entrar, sobre esse assunto que, como o colega acabou de mencionar, é um assunto essencial, uma legislação tão antiga que tem sido alterada, tem sido modificada, e a intenção, dessa vez, verdadeiramente veio para melhorar e ativar a vida de todo o Brasil e para o Rio de Janeiro, né, que pós-pandemia, em especial no centro da cidade, em algumas áreas urbanas, como a Zona Oeste, a Zona Norte, né, passaram por avassaladoras modificações por conta da Covid-19. Isso gerou uma necessidade de adequação, né, e que ainda está sendo promovida, e que com essas adequações nós conseguiremos retomar o crescimento. E o crescimento do Brasil, o crescimento do mercado, né, ele passa pelo desenvolvimento imobiliário, passa pelo desenvolvimento do mercado imobiliário. Porque, primeiro, porque na Constituição a gente trata de maneira muito clara sobre o direito à propriedade, né? Então, quando se fala desse direito, e a gente garante constitucionalmente esse direito, obviamente que a legislação infraconstitucional, né, a parte da lei, legislações estaduais, federais, precisam promover essa integração de forma que o brasileiro, né, o cidadão, em especial o cidadão fluminense, nós estamos tratando aqui de uma questão ligada ao Rio de Janeiro, vamos falar de maneira nacional, mas também vamos abarcar a questão do Rio de Janeiro. Essa legislação ela precisa promover crescimento e autonomia, sem que a gente perca os princípios de urbanidade, sem que a gente perca ali o desenvolvimento da cidade, acompanhando também o meio ambiente e a proteção de todas as normas e requisitos que nos ajudam, né, a vivenciar uma vida em comum, uma vida em sociedade. Então, eu já fui apresentado, muito bem apresentado pelo colega, agradeço pelas ditas palavras, né? E a gente vai começar a nossa palestra. Os slides para que a gente possa acompanhar. Você que está conosco, por favor, nos acompanhe. Né? Então, oi? Aparecendo?
se todos conseguem ver, se puderem aí nos dar um retorno, você que está no Zoom, aqui presencialmente, eu estou vendo que o pessoal consegue enxergar. Ficou bom. Ficou bom. Boa noite, sem imagem ainda, doutor. Eu ouvi, mas não entendi. Pode falar de novo, colega? É o Bonan. Oi, Estava sem imagem ainda. Ô, Ana, tudo bem? Consegue ver? Pô, ficou pequeno. Boa noite, Antônio Augusto. Boa noite, Natália. Aí ficou na Natália, né? É, Ela deve ser famosa, né? não, é a característica do telefone, é o iPhone da Natália. A doutora Natália está nos presenciando. Ou talvez seja até minha assistente, Natália. Dá para ver? Então vamos começar. Ah, não, a Natália estou aqui. Eu, A sala está preenchida hoje. Pode. então vamos lá. Pode. Então, assim, fazendo um apanhado inicial, né? A gente vai falar aqui sobre os desafios e as oportunidades trazidos pela locação mistas em condomínios mistos, né? Uma realidade que antes de 2022, antes de 2021, era algo muito mais complexo, perigoso e, em algumas situações, impossível do ponto de vista prático, apesar de já existir uma proteção e uma possibilidade legal, mas com o quórum exigido antes de 2022, se tornava inviável realizar algumas atividades comerciais dentro de condomínios residenciais e algumas atividades residenciais em condomínios que eram predominantemente comerciais. Então, com a Lei Federal 14.405, de 12 de julho de 2022, que foi promulgada em 2023, a gente teve a redução do quórum, né, para a alteração da natureza do condomínio, né? Então, ali a gente consegue ter os condomínios que podem se tornar tanto residenciais quanto comerciais. Então, vamos definir o que é isso, né? Que é um condomínio misto, né? Para a gente só relembrar, né? Para aqueles que não que são leigos e vão assistir essa palestra em outro lugar, no YouTube, enfim, entenda que o condomínio misto, aí a gente está falando de condomínio de edifício, né? Condomínios onde a gente pode fazer construções, são empreendimentos que combinam unidades residenciais e comerciais no mesmo espaço, criando um ecossistema diversificado. As locações mistas ocorrem quando ambos os tipos de unidades são alugados para diferentes propósitos, englobando tanto moradia quanto atividades comerciais. Então, de maneira bem prática, né, são condomínios onde você tem imóveis compactos, na maioria das vezes, onde você tem ali locais para que você possa morar, você tem uma sala, você tem uma copa, tem um banheiro, né? Mas na parte de baixo você possui pequenas galerias nas áreas comuns, ou até mesmo dentro do prédio, né? Agora os prédios mais novos, inclusive, conseguem fazer essa harmonização, quando tem ali ambientes comerciais, né? Inclusive salas comerciais ao lado de salas residenciais, o que antigamente era feito de forma ilegal, e aqui no Rio de Janeiro, em especial nos prédios mais antigos, né, era muito comum você ver salas comerciais, né, isso aí é uma questão da prática, né, que a gente conhece. Muitas vezes o inquilino alugava uma sala comercial e ali, muitas vezes, o seu negócio começava a não ir bem, e ele ia se aprofundando em dívidas, e por conta do mercado que financeiramente era muito confuso há anos atrás, muitas vezes pagar uma sala comercial era mais barato do que pagar uma residência. E aí o que ele fazia? Ele vinha morar no lugar onde ele trabalhava, no escritório. Muitos advogados fizeram isso, muitos corretores, contadores. Meu pai também foi advogado, eu conheço histórias, inclusive eu visitei, eu não sou tão novo, né? Estou começando a ficar um pouco mais velho, mas quando eu era mais novinho, quando eu acompanhava meu pai nas idas e vindas com a advocacia, ele tinha um colega contador e eu sempre achei estranho que tinha lá a mesinha dele, tinha um extrato atrás, parecia um tablado,
A gente não tinha internet na época, como um lugar como esse, não tinha uma plataforma, e eu não entendi muito bem o que era aquilo. Até que uma vez nós fomos visitá-los já no final do expediente, e eles tiveram uma reunião, e ele se despediu da gente e sacou um travesseiro de trás da porta, né? Algo assim, que é hilário na hora, mas depois eu aprofundei, né, a minha mente, pensando, meu Deus, né, aquele homem, ele trabalhava e morava naquele lugar, né? Um dado interessante sobre essa questão é que a lei do inquilinato nunca proibiu tal locação. Não há um artigo da lei do inquilinato proibindo as locações mistas. Mas, obviamente, em certos locais, devido à legislação de urbanismo, né, você não pode ter atividades comerciais em um local predominantemente residencial. E para alguns locais onde você tem ali uma predominância comercial, fica inviável você ter paz e sossego para viver, a não ser nessas situações, né, de muita urgência, de muita necessidade, em um lugar comercial. Mas agora nós estamos vivenciando um novo tempo de tecnologia, de integração, aonde construtores, arquitetos, advogados, idealizadores de maneira tecnológica conseguem visualizar nos espaços ambientes confortáveis, ambientes onde você consegue mesclar a natureza residencial e comercial. Só que aí a gente começa a entrar no impasse que seria: como é que ficam as locações? Como é que a gente vai adaptar esse sistema que quer crescer, quer desenvolver, quer encurtar as distâncias, quer melhorar os deslocamentos, quer dar mobilidade e progresso, sendo que a gente vai abrir mão de uma legislação que nos atenda, que proteja tanto aquele que só quer usar aquela locação, aquele imóvel, como residência e quer viver um local residencial, quanto aquele que não tem interesse em ter o seu empreendimento e no meio do caminho passar por uma criança, um cachorro correndo de fralda de um lado para o outro. Como é que a gente convive com esses espaços, né? Então, primeiro a gente vai trabalhar com a questão da lei. Pode passar para mim, por favor. Nós já definimos o que é locação, o que é condomínio misto. Passar mais uma vez. Também já falamos sobre a definição de condomínios. Eu queria falar rapidamente. E aí vamos falar sobre a lei 14.405 de 2022. É uma lei curtíssima, né? Inicialmente criada pela Clarissa Garotin, né, que levou ao Planalto, que teve a votação, sancionada pelo antigo presidente, né, Jair Messias Bolsonaro, e ela, basicamente, objetivamente, trata somente disso, para alterar o Código Civil no que tange a gestão de condomínios, para a aprovação, você tem a alteração do artigo que troca de unanimidade para a aprovação de 2/3 dos votos dos condomínios para a alteração da natureza e da destinação do edifício e das unidades. Inicialmente, se pensava que a legislação ia alterar somente o espaço de áreas comuns, que era o que os condomínios, na sua prática, já vinham fazendo de maneira indireta, né? O que era muito comum. Você tem um condomínio com uma grande área comum, um local para lazer e convivência, e ali do lado da churrasqueira você coloca uma estação onde vende biscoitinho, você vende salgado, você vende um refrigerante. Não se alterou a área comum, você só colocou ali, e aí aprovado, devidamente aprovado em assembleia, você tinha ali aquela estação. E, obviamente, também não era permitido, né? Mas você tinha também uma certa permissividade de alguns síndicos, onde as pessoas tinham os seus negócios, em especial em condomínios mais ligados à área suburbana, né? Onde você tem residências, onde a pessoa tem ali um minibar, ela vende um doce, ela vende um salgado, e aquilo muitas vezes é permitido. Contudo, não havia essa permissão dentro da norma condominial e dentro da convenção. Então, isso era sempre uma permissividade, era sempre usado de política para uns serem permitidos e outros não, sempre causando embaraço, né? E uma questão também prática, que era a ideia de que atividades comerciais, muitas vezes,
causam perturbação à tranquilidade, ao sossego, a princípios que são caros, né, para aquele que comprou uma residência. Ora, você quer dormir, quer descansar, e muitas vezes você vê uma pessoa ali com um bar embaixo da sua casa, que é uma residência, vendendo, conversando com pessoas muitas vezes até alteradas, e isso traz problemas que a lei protegia, dizendo, olha, não é possível. Mas com a Lei 14.405, há a possibilidade, com maior facilidade, de você alterar e mesclar a destinação dos condomínios. Então, hoje, com 2/3 dos votos, um condomínio edilício, residencial ou comercial, ele pode reunir a sua assembleia, né? E ali naquele quórum ser alterado a destinação de todo o condomínio, não somente a área comum, não somente os locais de lazer, não somente a brinquedoteca, mas de toda a área condomínio permitindo, inclusive, que as unidades se transformem em unidades mistas, onde você pode ter comércio. Obviamente que alterando essa destinação, segue-se uma série de regulamentações e regularizações que são necessárias, sob o ponto de vista tanto jurídico como comercial, para que, não somente alterando a destinação e deixando de ser uma regulação, ser um regulamento interno, sem se observar outras legislações, como a lei de urbanismo, como a legislação comercial, que aplica as sanções e as prevenções necessárias para que você não tenha atividades comerciais que impactem de maneira extraordinária o sossego, e também que, uma vez vocês tendo uma unidade residencial, ela também não impacte o ponto comercial, que agora ali funciona em conjunto com as residências, né? Então, vamos passar para o próximo. Isso. Da regulação específica, né? Das diversas oportunidades da regulação específica para essa transição. Apesar da legislação ter sido alterada em norma federal, nós precisamos atentar para as normas estaduais, que fazem uma série de exigências que são distintas para uma unidade, né, um apartamento, uma casa que se propõe a ter um objetivo residencial, e uma unidade que é comercial, a legislação ligada ao corpo de bombeiros, a legislação ligada à insalubridade, à defesa civil, né? Então, todas essas legislações elas precisam estar mencionadas, não mais na convenção, mas no regulamento interno. E a necessidade de um advogado especializado, de uma equipe multidisciplinar, engenheiros, arquitetos, vislumbrando essa alteração, porque uma coisa é quando você tem um condomínio que já nasce misto, ele já foi projetado para ser misto. Outra questão é um condomínio residencial, que por conta de diversas reações, né, eu vou chamar de reações, né, da comunidade, do mercado, entendendo que já existem empresas e microempresas posicionadas dentro do condomínio, gerar essa alteração. Ora, um exemplo simples, aquela senhora, dona Renata, que começou a vender bolo. E ela começou a vender, primeiro por um brownie pequenininho. Aí agora ela está vendendo um bolo maior. Daqui a pouco ela está fazendo bolo para festa para 15 anos. É óbvio que ela saiu de um air fryer, de um fogãozinho, um fogão comercial. E olha, será que a instalação de gás do condomínio suporta tal alteração? Será que a previsão da estrutura daquele condomínio suporta esse nível comercial? Então, isso precisa ser levado em conta, e essa legislação estadual, ela existe para dar esse posicionamento. Vocês que estão ali conosco no Zoom, se quiserem me interromper, fiquem à vontade, tá? Até porque, como eu falei, né,
Hoje, a gente está só refletindo, fazendo reflexões sobre o tema, e aqueles que quiserem falar, que estão aí presentes, podem falar à vontade. Mas é isso, a gente percebe que, apesar da legislação federal ter alterado e ter melhorado essa possibilidade, ainda assim nós precisamos nos socorrer de uma boa convenção, de um bom regulamento interno e de uma equipe que possa não só avaliar as possibilidades legais, mas as possibilidades estruturais e ambientais. Então, o corpo jurídico, o corpo de engenharia envolvido nessa alteração, ela também precisa ser colocada na balança para que a gente possa entender se há não só uma necessidade, mas também se há viabilidade. Não é só a questão de possibilidade, mas sim de viabilidade. E quando eu falo de viabilidade, como eu já acabei de falar, a gente está falando realmente do posicionamento estrutural, das possibilidades de encanamento, de gás, eletricidade, se elas suportam tais comércios. Óbvio, a gente já passou, e eu vou fazer de maneira breve uma reflexão, sobre comércios mais simples, né? Como o Airbnb, né? Como aquela locação de curta temporada que iniciou-se com um boom dentro dos condomínios residenciais e logo se percebeu que algo que poderia ser de curta temporada passou de curtíssima temporada, gerando uma insegurança dentro dos condomínios. Pessoas que entraram e saíam sem nenhum tipo de cadastro, nenhum tipo de registro, não dando tempo para a governança sindical gerar ali um controle e, depois de muitos debates doutrinários, depois de muita assessoria jurídica, depois de muitas ações judiciais, com tutelas, chegou-se até o STJ, o STJ decidiu, não, o condomínio pode sim proibir, né, adentrando aí no direito à propriedade, que é algo que a gente ainda tem como muito sensível, né? E eu concordo, acho que o asilo da propriedade é algo muito sensível, que deve ser tratado com muita qualidade, com muita adequação, mas ali se decidiu, e até o momento se decidiu, que o condomínio pode sim proibir esse tipo de atividade comercial. E aí, quando a gente trata de um condomínio misto, e isso tem sido pouco falado, o Airbnb pode ser proibido? Porque se ele já comprou, se o indivíduo já comprou, porque a base do relator, do nosso ministro, que tratou sobre a questão do Airbnb, quando o indivíduo comprou a unidade, ele não tinha intenção, quando a coletividade, quando o grupamento comprou as unidades, ele não tinha intenção de morar no local onde tivesse um grande fluxo de pessoas, atividades comerciais, mas quando ele já compra um condomínio, onde a base do prédio dele é um shopping, é uma unidade de hospitais. Será que esse condomínio ele pode impedir? O que a gente vai perceber é que não, porque a própria convenção ela já vai tratar do Airbnb, ela já vai tratar das possibilidades de curta temporada. Inclusive, esses novos condomínios de multipropriedade, onde nós temos ali, onde você compra uma fração, né? E isso é alta tecnologia condominial, né? Do direito condominial. Você compra uma fração do imóvel para usar num tempo determinado. Você compra uma cota do imóvel, e ali você pode usar durante um período, durante uma data eventual pré-agendada, e, enquanto isso, outras pessoas compartilham da sua própria propriedade. É o condomínio do condomínio. Então, dentro dessas múltiplas especificidades, a gente precisa estar atento à legislação para que, quando for formada ou alterada essa convenção, e aí nós já estamos voltando a tratar de condomínios mais antigos, é necessário uma busca profunda e uma reflexão, não só legal, mas uma reflexão ambiental, urbanística, verificando se a viabilidade ela vai ser atendida não só para aquele momento existencial do condomínio, mas dali para frente, porque, como nós sabemos, uma mudança de destinação é algo que não vai ficar acontecendo de uma hora para outra, e não são as atas que vão ficar alterando isso, é sim a coletividade raciocinando junto,
pensando junto e sendo orientada por um corpo de pessoas que possa vir a trazer esses nortes, fazer essas perguntas, né? Vou passar para o próximo. Doutor Ismael, eu queria dialogar com você. Claro, por favor. Eu tenho uma dúvida e eu queria que você me pudesse me ajudar. Claro. A gente faz a modificação, a convenção e a modificação de 2 terços para que aquele prédio que era residencial passou a ser misto ou que era comercial e passou a ser também residencial. Como a gente pode, é obrigatório fazer a notificação, a averbação de cada matrícula daquelas unidades de que aquele condomínio passou a ser misto? Como é que a gente vai dar informação para terceiros que aquele condomínio, que era um condomínio comercial, agora pode ser um condomínio residencial? É obrigatório que cada proprietário averbe nas suas matrículas respectivas que aquele condomínio passou a ser visto? Como é que a gente dá a informação a terceiros sobre isso? Sim, sim. Excelente pergunta. Porque olha o questionamento, a reflexão, né? Nós temos aqui uma questão decidida entre os seus pares, mas isso vai ter um reflexo para terceiros. Então, como é que a gente faz isso, né? Então, obviamente, você tem ali, após a reunião, você precisa registrar aquela ata e, sim, levar ao registro geral. Porque você tem a averbação você tem a averbação do condomínio, então precisa estar lá junto. Se houve alguma alteração na estrutura para conter essa mudança residencial ou comercial, a criação de novas unidades ou de novos espaços, isso precisa ser alterado na ata que está registrada, junto ao conselho, né, ao órgão, ao cartório condominial de registro de imóveis, e, sim, vai se averbar em cada unidade a alteração. Vai ser ali, numa averbação, vai ter uma AV, onde vai estar identificado este condomínio que tinha destinação residencial, passa agora a ter uma natureza residencial e não residencial. Então, isso vai permitir, né? E aí a regulamentação interna, ela também é um anexo, né, da convenção que, uma vez devidamente registrada, ela também se torna alterada dentro do RGI. Então, essa verbação nas unidades, ela é necessária, ela faz parte dos custos do condomínio. Também, de novo, a gente fala sobre viabilidade, porque a lei dá a possibilidade. Mas será que é viável você fazer essa verbação? Será que ela vai gerar, uma vez que o condomínio, inicialmente, não é feito para dar lucro, mas, obviamente, com um condomínio comercial, a gente tem outra posição. E isso pode também favorecer um aspecto colateral, que muitas vezes não é visto, que é a cobrança de cotas em atraso. Né? Que é a cobrança de cotas em atraso. Porque, quando você pensa num condomínio que tem tanto uma área residencial como uma área comercial, e você tem um proprietário, uma proprietária ali, de uma unidade, que ela começa a não conseguir arcar com essa cota, que, na maioria das vezes, antes de diminuir, ela vai aumentar progressivamente, porque agora você tem uma estrutura, que vai precisar ser alterada para adequar. Então, isso muitas vezes levará a altas inadimplências. E aí, quando a gente tem a inadimplência, essa cobrança de um condomínio residencial misto, ela é diferenciada. Ela é diferenciada por quê? Porque se você tem a possibilidade do lucro, uma vez que agora você tem um condomínio residencial, essas unidades que, porventura, vierem a leilão, elas também vão ser alteradas, vão ter a sua destinação alterada, vão poder ser usadas para a locação do próprio condomínio, porque agora um condomínio que é residencial e comercial, ele também pode se tornar um locador, até que a unidade seja piorada, coisa do tipo. Então, sua pergunta foi brilhante, porque teve realmente efeitos colaterais na nossa reflexão. Obrigado. Claro? Também vai alterar o IPTU, né? A cota do IPTU. Sim. E aquele condomínio, então, que usufruir dessa alocação comercial, ele fica completamente ali, uma situação muito delicada, né? Viabilidade. Porque em algumas situações você sai de isenção para pagamento, e o pagamento no valor astronômico.
ainda não há uma legislação específica tratando sobre essas necessidades. O que a gente tem é a prefeitura identifica com uma área mista e ela vai cobrando, como a gente já bem conhece, né? E não é só aqui no Rio, né? Outras prefeituras têm feito isso. Então, identificou aquela zona, aquela área ali, construir, né? Que a gente cobra prefeitura sobre área construída. Ela é residencial, aí a pessoa que tem que ir lá buscar, olha, se identificar, olha, eu sou morador, no meu ambiente não há comércio sendo efetivado, eu tenho acima de 70 anos, é um local, uma área de risco, e aí você vai ter disparidade. O indivíduo que no bloco 1, 101, não paga nada, e no outro ele paga R$ 2.000, porque ali ele também exerce a sua advocacia, ele exerce ali também a sua contabilidade, e o fiscal, ou até um vizinho que não gostou muito do preço que foi dado a ele por uma consultoria, vai lá e denuncia. Então, infelizmente, esses impactos vão gerar, e isso precisa ser visto antes, porque depois, para que você possa retornar à destinação, uma vez que já foi feita obras, estrutura, muitos empresários já investiram, isso vai gerar uma sanção posteriormente. Obrigado pela pergunta. Mais uma pergunta. Quando a gente fizer a pergunta, se o senhor, por gentileza, puder repetir a pergunta, Claro, porque claro. o nosso colega de casa não me ouve. Bem lembrado. Bem, só para aqueles que não ficam perdidos Claro. na pergunta. A convenção, na hora da convenção, dessa decisão, o condomínio que não quiser, porque o senhor falou, temos que ir ao EGI fazer essa averbação. Isso. Perguntou, tá bem? Então, todo mundo vai e muda. Eu creio que a gente não tem muita opção de chegar na prefeitura e não ter feito. A prefeitura vai mudar direto a destinação, vai passar a ser comercial. Eu lhe pergunto, nessa reunião, nessa convenção, aquele condomínio que não quiser, ele pode optar que a unidade dele permaneça residencial? Essa é a beleza e o purgatório do condomínio, né? Uma vez que a maioria, né, por 2/3 votou, e aí a pergunta foi, as perguntas são todas relacionadas ao IPTU, a área construída, ao imposto urbano, né, o IPTU. E ali, aonde impactaria a norma interna, isso. Eu vou tratar sobre isso, Albanês, vou tratar sobre isso também. Mas respondendo a sua pergunta, colega, em relação ao IPTU, foi feita a Assembleia, convocada de maneira regular, sem nenhum vício aparente, tá? Colocando aqui no mundo ideal, onde o síndico leu a convenção e leu o Código Civil e estava bem assessorado. Nem sempre acontece, né? Quando isso acontece, você tem ali a mudança da destinação, e aí é um ponto importante que pode ficar na ata, né? Que ele não se tornou comercial, ele é residencial e não residencial. E aí, a pessoa, mesmo averbado que existe a possibilidade de não residencial, de comercial, ela vai poder, sim, apresentar e fazer a sua discussão dentro de um PAG, né, dentro de um processo administrativo, onde nós sabemos que, na prática, talvez não gere uma grande vitória, mas no judiciário a gente vai ter ali a interpretação. Tá bom? E aí, o Albanês perguntou, né, como é que a norma interna impactaria, né? Ela impactaria no sentido de que você precisaria descrever, por exemplo, quais tipos de atividades comerciais são permitidas. Porque nós sabemos que existem práticas comerciais que não impactam em nada a vida urbana. Hoje nós temos uma série de atividades, por exemplo, marketing digital, influencer, são pessoas que trabalham ali no canto da sua casa, você nunca vai imaginar que aquela menina de 10 anos que passa por você, ela ganha o que você não ganha um mês, que você não vai ganhar a vida toda. E você não vai saber porque não impacta, não faz barulho, às vezes no meio do dia. Então, é uma atividade comercial que não vai fazer nenhuma diferença, inclusive, ela não é nem proibida atualmente. Mas existem atividades, próprio Airbnb, que são ferozes, que são que atingem a coletividade, o próprio trabalho, né, que eu não sou contra, tá, gente? Isso é só para vocês entenderem. É um trabalho que, como a gente trabalha em condomínio, a gente vira e mexe,
pega essas situações, né? A pessoa que começa a crescer com atividades comerciais de alimentos, ela precisa mudar a sua casa para atender essa situação. Não dá para você, num forno de 4 bocas, né, aquele forninho pequenininho, você entregar uma festa inteira de 15 anos de debutante, ou uma festa, por exemplo, para a PAMI, não dá para fazer num forninho de 4 bocas. A pessoa precisa ser estruturada, né? E aí, como é que ela vai fazer isso quando o imóvel dela não permite, ela tem que usar o gás de rua, que é um gás mais frágil, você não tem aqueles botijões, você vai usar mais gás, você precisa de uma estrutura maior. Muitas vezes as pessoas fazem, porque estão começando num negócio novo, sem a devida metrificação, adequação das normas, e aí causa incêndio, curto-circuitos. Então, tudo isso precisa estar determinado na norma interna, Vanessa. Então, para que a gente possa, e, se necessário, orientar, e para que aquele que vai comprar aquele imóvel, já entendendo que está entrando num condomínio onde ele pode exercer atividade comercial, que ele saiba que existem limitações. Porque a norma, ela não precisa só delimitar ou limitar, mas ela precisa também orientar. Hoje a gente precisa ter essa norma mais proativa, que orienta, que disciplina, que aponta caminhos, né, para que a gente possa ali crescer no mercado. Bom? Mais alguma pergunta? Eu vou caminhando. Obrigado. De nada, Maria. Foi um prazer, viu? Obrigado aí pela pergunta. Eu vou encerrando. A gente vai caminhar aqui para o final. Pode, claro. Sobre as obras, que acho que é um ponto mais delicado disso tudo, Sim. que é fazer obras, né? Nós temos um tratamento para residência, um tratamento para... Por exemplo, no nosso prédio, a gente faz obras somente à noite, sábado e domingo, feriado, a gente aproveita para quebrar tudo. Na residência é o contrário, tudo ao contrário. Como a gente vai conviver com isso? Sim, é muito sensível, né? A pergunta sobre obras, né? Como é que as obras vão ser disciplinadas? Como é que elas vão ser regularizadas? Obra é um tema sensível para condomínio em qualquer situação. Em qualquer situação. Claro que, em algumas situações, e condomínios residenciais ou mistos, né, novos, isso já está mais ou menos resolvido. Como? Como é que os condomínios mistos atuais estão resolvendo? Você já tem dentro da conta condominial uma contratação de empresas de manutenção e supervisão dessas obras. Para que elas servem? Porque ali elas vão determinar se aquela obra ela vai ter um impacto no dia a dia ou não, já está na sua cota condominial. Então, você chama, é como se fosse um seguro assistencial. Vai vir um profissional e vai dizer, não, olha só, para a gente mudar essa pia, você não precisa fazer de madrugada. A gente consegue fazer o serviço, vai passar o orçamento, é um orçamento particular, a pessoa vai escolher ou não, e aí, no caso dela não escolher aquela empresa, aí ela se sujeita a essas regras de, olha, não pode ser feito dentro do horário comercial, só pode ser feito nos finais de semana, só pode ser feito... E aí, é um desafio. É um desafio. Por quê? Porque você tem ali um encarecimento da cota condominial de alguém que aparentemente, inicialmente, só queria morar, né? Ou tinha uma visão comercial bruta, e ali você tem um choque. Por isso que a norma precisa ter, e a gente está refletindo sobre isso. Como fazer? Né? Hoje, qual é o meu entendimento? É esse. É de você colocar já dentro da cota condominial, dentro das necessidades do condomínio, assim como você arca com a churrasqueira, com a área de lazer, com aquele profissional que ajuda na piscina, né? No caso de um condomínio mais novo, você ter também essa empresa, obviamente, passando por um processo licitatório sério, 3, 4 orçamentos, uma boa discussão, mas uma empresa que possa atender a todos os proprietários, não fornecendo o serviço, mas identificando para a governança qual é a natureza daquela obra, quais serão os impactos para a coletividade, para a vizinhança, e aí, dando esse parecer, eles vão poder definir em qual horário aquilo vai poder ser feito. E aí, um cadastramento do profissional que foi escolhido, com a determinação de entrada e saída,
Hoje, a tecnologia nos ajuda a fazer isso. Mas para os condomínios suburbanos, os condomínios mais antigos, uma dor de cabeça, viu? Uma dor de cabeça. É necessário muita cautela, muita técnica e, na verdade, muita gentileza, muito senso de sociedade. Ceder um pouco. Ceder. Porque muitas vezes a gente está falando de obras voluptuárias. Quer botar uma sanca com luz colorida, mas muitas vezes a gente está falando de um banheiro. Tem que quebrar. Um vazamento. Né? Então, essa identificação precisa ser feita por profissional. E esse profissional ele precisa estar à disposição da coletividade, do grupamento. E, nesses casos, quando o condomínio, a coletividade, consegue arcar com essa inserção, que, para um condomínio acima de 400 unidades, quando a gente já está no mercado, fica bem mais barato do que você contratar, e aí estou fazendo uma propaganda contra, mas não tem problema com isso. Aquelas assistências de Caixa Econômica, de Bradesco, está muito mais barato e você tem ali um profissional que está realmente interessado em analisar a tua obra, em analisar aquela situação. Tá bom? Gente, obrigado aí pela parceria. Hoje a gente vai ficar por aqui. Claro, à vontade. A convenção vai ficar coletiva com zoneamento. Como vai ser resolvido isso? A gente faz uma convenção, um regulamento, decidimos aqui que vamos ter um prédio misto, mas o zoneamento não permite. Aí Como vai ser aí é aquele princípio mais aquele princípio, né? Falando sobre como a gente vai decidir quando o local, né? O zoneamento não permite. Não tem jeito, a norma especial ela vai sobrepor sobre a vontade da coletividade, você não vai poder alterar. Inclusive, é um dos motivos pelos quais um condômino insatisfeito, tendo acesso a nós, advogados, pode acessar a pesquisa agora. Mesmo que houve a vontade da coletividade, mas existe uma norma especial que não permite. Aquela ata vai ser anulada e aí a gente vai... Acho que acabou aqui minha filha. Então, É programado, aqui é tudo programado. Não, tranquilo. E aí, nesse momento, a gente vai ter a norma impedindo que a coletividade manifeste a vontade, que é algo bem comum, de novo, né? É o paraíso purgatório do condomínio. Você tem uma coletividade. Na verdade, assim, para finalizar minha fala, o condomínio é um treinamento para viver no Brasil. Essa é a verdade. Uma pessoa que consegue conviver bem em condomínio, ela devia, inclusive, se lançar na carreira política. Porque você se dá com toda a sorte de gente. E se você consegue atender, respeitar, divergir sem brigar, sem xingar, né? Eu não gosto da maneira como você vive, você é ladrão. Eu não entendi. Sabe? E as pessoas estão nesse nível, né? Mas na coletividade, no grupamento, no condomínio, nós somos obrigados a viver assim, a respeitar, né? E alguns fazem como fazem no Brasil. Tá? Deixa eles decidirem tudo lá, eu não vou aparecer, é muito cansativo, é no horário que eu nunca consigo ir, então eu não vou. Outros já vão só para discutir, não trazem solução, só problema. Tem um problema para cada solução, né? Não é uma solução para cada problema. Já outros querem conviver, entenderam que o espaço urbano, que a violência nesse país, ela vai demorar muito para ceder. Eu sou um otimista, eu acredito que a violência ainda vai ceder a nossa estruturação. Mas enquanto ela não cede, o condomínio é sim um espaço viável de proteção e de segurança. Então, quando você tem isso, quando você tem essa proteção dos seus filhos, para a sua família, será que não vale a pena brigar? E aí, nesse brigar, é brigar contra o seu próprio eu, contra o seu ego. Dizer, não, peraí, eu vou ouvir o outro, eu vou tentar convencer, eu vou apresentar argumentos. E não é para puxar, né, como a gente dizia antigamente, a sardinha do nosso lado, não. Contrata um advogado para que ele possa lhe assessorar nessas informações. Para muitas vezes, não é para entrar com ação na justiça, não, mas para discutir as questões legais, identificar que muitas vezes está se brigando por algo que já está na lei. O que a doutora falou sobre a questão do espaço urbano, sobre a área de loteamento,
o zoneamento é algo que resolve uma série de problemas. Ora, nesse espaço, não pode ter atividade comercial. Para que vai estar brigando por isso? Não tem jeito. Ah, não, mas a 2 quarteirões tem uma padaria. Aquele quarteirão da padaria, você pode, mas na sua casa você não pode botar uma padaria. Você não pode vender pão. Então, A ópera é o seguinte: antes de se transformar em isso, tem que saber estudar na prefeitura se é possível ou não. Tendo a ok da prefeitura, mas se enquadramento do ministro, pode se fazer, até para não perder tempo em fazer e depois ter que desfazer. Exatamente, exatamente. A reflexão... Então a norma do município vai condicionar também a condição disso. Sim, sim, sim. E, de novo, no caso do centro da cidade, no caso de muitas áreas da Zona Sul, em alguns lugares da Zona Norte, você tem essa possibilidade. Por exemplo, Madureira é uma área, vou dar um exemplo da Zona Norte, vou dar um exemplo da Zona Sul. Madureira e Copacabana. São locais onde claramente você consegue ter essa possibilidade e são vistas do ponto de vista comercial, do ponto de vista de crescimento, seria excelente se for bem organizado. Né? Você tem lugares ali onde você tem a convivência residencial e você tenha pequenas galerias, onde o brasileiro tem se voltado mais para essa questão do empreendimento. Né? E hoje tem, de maneira tecnológica, sido mais barato você desenvolver um comércio. Né? Os comércios de alimento, né, da área alimentícia, isso tem crescido absurdamente. Donas de casa que eram conhecidas por fazer aquela sopa que só ela faz, aquela carne, e hoje elas estão ali pelo Rio de Janeiro, trabalhando, transportando, comercializando, e muitas vezes são impedidas de realizar essa atividade, que muitas vezes sustenta a sua família, porque, apesar da área permitir, o condomínio não permite. Então, essa reflexão hoje, ela, aquém, né, de a gente olhar só essa questão do zoneamento urbano, é você entender, não, o local já permite. Como é que eu faço? Então, você tem que buscar viabilidade, você tem que buscar ali a sensibilidade e um grupo multidisciplinar para que a gente possa avançar e ir para o futuro. Tá bom? Eu agradeço aí a oportunidade, agradeço o tempo pela banda extendido e a todos que ficaram conosco. Doutor Antônio Augusto, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado pela paciência. Desculpe um pouco da roupa, mas acredito que todos conseguiram ouvir. E, mais uma vez, foi um prazer. Tá? Das pessoas que estão no virtual, alguém quer fazer uma pergunta para o doutor Ismael? Eu só queria parabenizar o palestrante. Acabou de chegar aqui a nossa presidente, a primeira secretária, a doutora Lequina, ainda deu tempo de chegar. Doutor Emílio. Eu queria apenas parabenizar o palestrante, muito elucidativa. Doutor Emílio, o senhor pode repetir que está muito baixo a sua fala? Eu só queria parabenizar o palestrante, porque foi muito elucidativa a sua exposição. E temos, daqui para frente, realmente, muitos problemas realmente surgirão, né? E teremos que encontrar uma solução, sem sombra de dúvida. Viu? Muito obrigado, doutor Emílio. Muito obrigado pela palavra. Mas alguém quer falar? Então, eu vou encerrar aqui, agradecer ao doutor Ismael pela belíssima palestra que nos deu, convidando para que seja nosso associado aqui na banda, Carlos Sobeira. Então, o senhor vai gostar. Aqui tem bastante estudiosos, tem gente que demanda também o conhecimento do senhor. Se o senhor puder vir aqui, dar sempre esse expediente de conhecimento, também vai ser um prazer. Acredito que a doutora Alessandra esteja satisfeita com o convite. Tá? Satisfeitíssima. Então, eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes, agradecer ao doutor Ismael pela belíssima palestra. Uma boa noite a todos. Tá?